Capítulo 6. Alexandre, filho de Aristóbulo, arma um exército na Judéia, mas é derrotado por Gabínio, general de um exército romano, que reduz a Judéia à república. Aristóbulo escapa de Roma, vem à Judéia e reúne tropas. Os romanos vencem-no numa batalha e Gabínio o devolve prisioneiro a Roma. Gabínio vai fazer guerra no Egito. Alexandre reúne grandes forças. Gabínio, estando de volta, dá a LH a batalha e a ganha. Crasso sucede a Gabínio no governo da Síria, saqueia o templo e é derrotado pelos partos. Cássio vem à Judéia. Mulher e filhos de Antípatro. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 9, 10, 11 e 12, Antiguidades Judaicas, parte 1, 33. Escauro avançou com seu exército para Petra, capital da Arábia. A dificuldade dos caminhos retardou sua marcha e seus soldados devastavam tudo que estava nos arredores de Pela. Mas Antípatro ajudou com víveres, por ordem de Hircano, e como ele estava muito bem no espírito de Aretas, rei dos árabes, Escauro mandou a ele para tentar livrá-lo daquela guerra, por meio de uma soma de dinheiro, e ele agiu com tanta habilidade, que o persuadiu a dar 300 talentos. Assim, Escauro retirou-se. 34. Alexandre, filho de Aristóbulo, depois de ter sido liberto da prisão, oprimia Hircano e esperava logo poder atacá-lo em Jerusalém, porque os muros derrubados por Pompeu não tinham ainda sido reconstruídos. Mas Gabínio, que tinha substituído Escauro, e que era um grande general, marchou contra ele. Alexandre, temendo tão poderoso inimigo, pensou unicamente em se pôr na defensiva. Reuniu mais de 10.000 soldados de infantaria, e 1.500 cavaleiros. Cuidou em fortificar Alexandrion, Hircânia e Maqueron, que estão próximas das montanhas da Arábia. Gabínio mandou na frente, contra ele, Antônio, com uma parte do exército, fortalecido com tropas escolhidas, que Antípatro comandava, e um grande número de judeus, dos quais Málico e Pitolau eram os chefes. Ele seguiu-os e logo os alcançou, com o restante. Alexandre, achando-se muito fraco para sustentar tão grande choque, retirou-se, mas não pôde evitar um combate perto de Jerusalém. Lá perdeu 6.000 homens, dos quais a metade morreu, os outros foram feitos prisioneiros. Ele salvou-se com o restante em Alexandrion. Gabínio perseguiu para reconduzir ao seu partido vários judeus que o tinham abandonado, prometeu perdoar-lhes. Estes, porém, responderam-lhe ousadamente e ele os atacou. Vários foram mortos e os outros, obrigados a se retirar ao castelo. Antônio fez maravilhas nessa ocasião, pois, por mais valor que tivesse mostrado em todas as outras, naquele dia superou-se a si mesmo. Gabínio, tendo deixado tropas para continuarem o cerco, foi visitar todas as praças da província, restabeleceu a ordem nas que não tinham sido destruídas e reconstruiu as que o tinham sido. Assim, Citópolis, Samaria, Antédon, Apolônia, Jâmnia, Rafia, Marissa, Dora, Gamala, Azoto e várias outras repovoaram-se, pois seus antigos habitantes voltaram de todas as partes, com grande alegria. Depois de ter dado todas estas ordens, ele voltou ao cerco de Alexandrion e o apertou ainda mais. Então, Alexandre, não se vendo em condições de poder resistir por mais tempo, mandou pedir que o perdoasse, com a condição de lhe entregar não somente Alexandrion, mas também as fortalezas de Maqueron e Hircânia. Dessa forma, Gabínio tornou-se senhor de todas elas, mandou destruí-las inteiramente, a conselho da mãe de Alexandre, para que não pudessem para o futuro servir de motivo a uma nova guerra, pois o temor que essa princesa tinha, por seu marido e por seus outros filhos prisioneiros em Roma, a levava a tudo fazer para ganhar o afeto de Gabínio. 35. Este sábio e experimentado general levou, em seguida, Hircano a Jerusalém, deu-lhe o cuidado do templo, entregou aos outros principais dos judeus a direção dos negócios da república e dividiu a província em 5 jurisdições, das quais a primeira colocou em Jerusalém, a segunda em Gadara, a terceira em Amate, a quarta em Jericó, e a quinta em Séforis, que é cidade da Galileia. Dessa forma, os judeus, não se encontrando mais sujeitos ao governo de um só, demonstraram receber com alegria o governo aristocrático. 36. Mas não se passou muito tempo sem que sobreviessem novas perturbações.
Aristóbulo escapou de Roma e reuniu um grande número de judeus, uns porque gostavam das agitações e outros pelo antigo afeto que lhe devotavam. Começou por querer restaurar Alexandrion e rodeá-la de muralhas. Mas tendo sabido que Gabínio mandava contra ele Cisena, Antônio e Servilho com tropas, retirou-se para Maqueron, despediu tudo que tinha de homens inúteis, reteve somente 8.000 que estavam bem armados e fortaleceu-se com 1.000 outros que Pitolau, seu lugar-tenente-general, lhe levou de Jerusalém. Os romanos seguiram-no, alcançaram-no e travou-se a batalha. Nada se pode acrescentar ao valor que Aristóbulo e os seus demonstraram naquele dia. Mas, por fim, os romanos obtiveram a vitória. 5.000 judeus foram mortos, 2.000 escaparam e salvaram-se numa colina. Aristóbulo, com o restante, abriu passagem entre os inimigos e retirou-se a Maqueron. Chegou à tarde e o encontrou destruído, mas esperava repará-lo por meio de uma trégua e reunir novas tropas. Os romanos não lhe deram, porém, a oportunidade. Ele sustentou durante 2 dias seu ímpeto, com extraordinária coragem. No fim desse tempo foi aprisionado e enviado a Gabínio, e de lá, a Roma, com Antígono, seu filho, que com ele se salvara. O Senado conservou o pai prisioneiro e mandou o filho para a Judéia, ante o que Gabínio escreveu que ele tinha prometido à sua mãe, em consideração às praças que ela lhe havia entregado. 37. Quando Gabínio se preparava para marchar contra os partos, foi chamado a outro lugar, porque Ptolomeu, depois de ter deixado Eufrates, voltava para o Egito. Não houve auxílio que Hircano e Antípatro não lhe prestassem nessa guerra. Ajudaram-no com homens, trigo, armas e dinheiro. Antípatro persuadiu aos judeus de Pelusa, que eram como guardas da entrada no Egito, que lhe dessem a passagem que ele pedia. Gabínio, ao seu regresso do Egito, encontrou toda a Síria perturbada pela nova revolta que Alexandre, filho de Aristóbulo, lá havia suscitado. Este príncipe tinha reunido um grande número de judeus e matava todos os romanos que caíam em suas mãos. Gabínio levou ao seu partido alguns judeus, por intermédio de Antípatro, mas 30.000 continuaram fiéis a Alexandre e ele não teve receio, com aquele número, de travar uma batalha. Esta ocorreu perto do Monte Taborim. Os romanos ganharam Alexandre perdeu 10.000 homens e salvou-se com o restante. Gabínio, depois dessa vitória, foi, a conselho de Antípatro, a Jerusalém, para pôr as coisas em ordem. Marchou em seguida contra os nabateenses e os derrotou em um grande combate. Despediu secretamente 2 senhores partos de nome Mitrídates e Orsane que se haviam abrigado junto dele e fez correr a notícia de que haviam escapado para voltar ao seu país. 38. Crasso sucedeu a Gabínio no governo da Síria e, para prover as necessidades das despesas da guerra contra os partos, ele tomou, além dos 2.000 talentos nos quais Pompeu não quisera tocar, todo o ouro que encontrou no templo. Passou em seguida o Eufrates e foi derrotado com todo o seu exército, mas agora não é o momento de falarmos disso. 39. Cássio retirou-se para a Síria e deteve assim o progresso dos partos, que se preparavam para lá entrar. De lá passou a Judéia, tomou Tariqueia e levou escravos, mais ou menos 30.000 judeus. Pitolau, que tinha seguido o partido de Aristóbulo, era desse número. Fê-lo morrer, a conselho de Antípatro. A mulher desse Antípatro, de nome Cipro, era de uma das mais ilustres famílias da Arábia. Tinha 4 filhos, Fazael, Herodes, que depois foi rei, José, Feroras, e uma filha de nome Salomé. Seu sábio proceder e liberalidade granjearam-lhe a amizade de muitos príncipes e particularmente do rei dos árabes, ao qual ele havia entregue seus filhos, para que os guardasse, enquanto fazia guerra a Aristóbulo. Quanto a Cássio, depois de ter tratado com Aristóbulo, regressou para o Eufrates, para impedir que os partos o passassem, como diremos em outro lugar. Capítulo 7. César, depois de se ter tornado senhor de Roma, põe Aristóbulo em liberdade e o manda à Síria. Os partidários de Pompeu o envenenam. Pompeu manda cortar a cabeça a Alexandre, seu filho. Depois da morte de Pompeu, Antípatro presta grandes serviços a César, que por isso o recompensa com grandes honras. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 13, 14 e 15, Antiguidades Judaicas, parte 1.